Vamos para a mensagem do terceiro dia do jejum de Daniel, para você que tem sede e fome do Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmos, capítulo 51, versículos 10 e 11. Essa foi uma das muitas e muitas orações de humilhação, súplica e de temor do rei Davi a Deus. Se você não conhece a história do rei Davi, eu convido você a meditar na palavra de Deus, nos livros de Reis, Salmos, Provérbios, enfim. Mas Salmos de Davi retrata praticamente todo o histórico de vida de Davi para com Deus. E é uma vida poderosíssima. É um testemunho poderoso que o rei Davi, ele usufruiu para com Deus. Porque ele reconhecia a todo instante, desde antes de ser rei, ou nunca ter imaginado em se tornar rei de Israel na época, ele já buscava intimidade com Deus, ele já buscava o Espírito Santo, ele já era cheio da presença de Deus. E aqui, em uma das orações de humilhação, ele pede a Deus, em um momento de tribulação dele, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então essa é uma das condições para que o Espírito Santo ele venha até nós, ele habite na nossa vida. Então, se você ainda não tem esse coração puro, se você precisa se libertar da malícia, do pecado, da mágoa, né? Da falta do perdão, você ainda não liberou perdão, você ainda é apegado a algum desejo da carne, alguma coisa relacionada ao mundo, então busque isso de Deus. Peça a Deus. Ele vai te dar força. Você vai se libertar. Ele vai te dar um coração puro, porque o Espírito Santo, a própria palavra já diz, santo, ele é puro. Então ele quer habitar em corações puros, sinceros, livres, dispostos a negar o pecado. Então foi isso que o rei Davi pediu naquela altura. E renova em mim um espírito reto. Ou seja, peça a Deus esse espírito reto. É a sua consciência limpa, né? É a sua intimidade para com Deus. A cada respirar, através de uma consciência limpa de que você está agradando a Deus através da sua mente, pensamentos, palavras, olhares, conduta, reações. Então, busque isso do fundo da tua alma. E aqui ele encerra no versículo 11 falando, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? O rei Davi sabia que antes de ele ser rei, toda a vida dele se baseava por ter o Espírito Santo. A base do reino do rei Davi, a base da vida do rei Davi, a base da família do rei Davi. Toda a vida do rei Davi era baseada no Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, o rei Davi reconhecia que ele não era nada, que ele não teria mais nada, que tudo ele devia ao fato de ele ter o Espírito Santo, a presença de Deus dentro dele, na vida dele. E também que ele estaria fadado ao fracasso, às desilusões, ao vazio, às tristezas, às amarguras, às derrotas, enfim, dessa vida. Então que esse exemplo de oração e o exemplo do testemunho dele, que possa te motivar, porque o rei Davi,
já faleceu, já foi embora. E a Bíblia diz que os sepulcros não podem glorificar Deus. Então, o Davi de hoje sou eu, é você. Então peça isso a Deus, para que Ele crie em você um coração puro, te dê um espírito reto, uma consciência limpa, e não te deixes sem o Espírito Santo, que inclusive é uma promessa de Deus para mim, para você e para todo mortal que o buscá-lo. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.